Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos extras. Inicialmente, a questão da cirurgia bariátrica para tratar diabetes. Então, ela pode ser usada para pacientes para tratar diabetes quando? IMC a partir de 40, que é a indicação geral de bariátrica. IMC entre 35 e 40 nos pacientes que têm diabetes, e aí também é uma indicação. E qual seria a outra indicação? IMC entre 30 e 35, com diabetes há pelo menos 10 anos, uma diabetes não compensada com as medicações, e o paciente entre 30 e 70 anos. Então, também é a opção fazer a bariátrica nesses pacientes. Lembrar que a bariátrica vai aumentar a secreção de GLP-1 e de GIP, então por isso que ela é muito eficaz para tratar diabetes. Então, é uma opção sim. E aí existe remissão do diabetes, que é um conceito relativamente novo, certo? E a gente não é cura do diabetes, é remissão. E como é que ela é definida? Quando a gente volta à normal as medidas do metabolismo glicêmico, ou seja, uma glicada abaixo de 6,5 e uma glicemia de jejum abaixo de 100. E isso sem medicação por pelo menos 1 ano. E aí a gente diz que houve remissão do diabetes. Outro conceito importante é, certo, esse paciente tem diabetes, eu comecei a tratar, como é que eu vou acompanhar? Lembra que eu falei em relação à hemoglobina glicada? Então, a gente vai ficar, principalmente quando esse paciente não tiver compensado, repetindo essa glicada a cada 3 a 4 meses, depois que tiver compensado a cada 6 meses, certo? Mas se o paciente principalmente usar insulina ou tiver muito descompensado e a gente está querendo começar a insulina, a gente precisa de um mapa glicêmico, que a gente chama. E aí o ideal é ter as medições em todos esses horários, jejum, 2 horas pós-café, antes do almoço, 2 horas pós-almoço, antes do jantar e 2 horas depois de jantar. Às vezes a gente acrescenta até antes de dormir. Então, isso idealmente por pelo menos 1 semana, para o paciente levar para a consulta para a gente poder ajustar da melhor forma possível. Outra opção é o Libre, né? Que é o Freestyle Libre, que ele vai medir a glicemia intersticial. Ele é esse aparelhinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse sensor, certo? Que você coloca nessa região aqui do antebraço, com esse aplicador aqui, certo? É tipo um carinho, você faz tac, e ele coloca, é super simples de botar. E aí você vai escanear sua glicemia intersticial. Ou com esse aparelho aqui, como a moça da foto, certo? Ou com o seu celular. E aí você passa o celular aqui e ele dá a glicemia. E aí ele mede a glicemia intersticial, precisa de escaneamento diário, então você precisa escanear pelo menos 3 vezes ao dia, com intervalo máximo de 8 horas. Então, se você passar mais de 8 horas sem escanear, você perde aqueles dados anteriores. Esse sensor, ele dura 14 dias, certo? E ele tem um custo alto, entre 250 a 300 reais. Então, para o paciente usar sempre, é meio complicado. Então, às vezes, o que a gente faz é pedir para o paciente colocar 15 dias antes da consulta, para a gente poder ajustar melhor. Principalmente aquele paciente que você suspeita que está tendo hipoglicemia de madrugada, gestante, idoso, né? Ou aquele paciente que você não está conseguindo ajustar de jeito nenhum. O ideal era todo mundo, né? Mas, assim, realmente é uma coisa mais custosa ainda. Já basta tudo que o diabético precisa comprar de diferente, né? Mas, assim, é realmente uma ferramenta muito boa para a gente. E além disso, ele mostra essa curva de tendência, né? Essas setas de tendência, que é além do valor, sei lá. Eu escaneei, deu 170, minha glicemia. Aí ele vai mostrar essas setas aqui, para saber se a glicemia está subindo, descendo, está estável, caindo, para a pessoa poder se programar para resolver. Além disso, quando a gente tem tanto hipoglicemia quanto glicemias muito elevadas, meio desproporcional com o que o paciente deve ter, a gente precisa orientar ele sempre a confirmar com a ponta de dedo. Porque a glicemia intersticial, ela não é igual à glicemia capilar. Então, a gente precisa ter essa confirmação. E aí, o alvo, de uma forma geral, para os pacientes é entre 70 a 180, que é colocado lá no aparelhinho, que geralmente já vem com esse intervalo. E lembrar que para gestantes é um pouquinho diferente, entre 63 e 140. E aí, depois que passaram os 14 dias do Libre, a gente vai receber alguns formulários e alguns gráficos, que aí, a partir daí, é que a gente vai interpretar qual é o momento que o paciente está tendo hipo ou hiper, para poder ajustar. Aí, aqui é um exemplo de um paciente, certo? Uma das coisas que a gente vai ver, a porcentagem do setor ativo, acima de 90% a 95%, é ótimo. A gente vai ver essa questão aqui do tempo em intervalos, tá? Que aí vai ter, por exemplo, o intervalo alvo, que é o tempo no alvo, certo? Que é o período, né, entre esses 14 dias que o paciente ficou entre 70 e 180. Nesse caso, foi 93% ótimo, que o ideal é que é acima de 70%, certo? Ele vai dar a porcentagem também de glicemia alta, entre 180 e 250, que o normal é até 25%. Vai dar os níveis de muito alto, que nesse caso foi 0, e o ideal é até 5%.
Vai dar os valores de baixa, glicemia entre 70 e 55, que o ideal é menos do que 5%, menos do que 5%, 4%, e muito baixo, que o ideal é até 1%, certo? Além disso, vai dar uma média de glicemia do paciente, de glicose, perdão, e esse indicador de gerenciamento de glicose, que é como se fosse uma hemoglobina glicada, mas não é hemoglobina glicada, que está em torno desse paciente de 6,7%, e ainda dá esse índice de variabilidade de glicose, que o ideal é que fique menor ou igual a 36%. Nesse paciente também tá bom, que é 18,7%. Outro gráfico que a gente vai receber é esse, que é excelente. Esse aqui é a média das glicemias do paciente. E o que a gente vê nessa curva específica, né? A gente vê aqui é o intervalo-alvo entre essas duas linhas verdes, e a gente vê 9 horas da manhã é um horário que ele geralmente está alto, então é pós-café. Então aí eu posso tentar ajustar a insulina pós-café nesse paciente. E você veja que ele também, ali ao final do dia, depois do jantar para a noite, ele também tende a subir mais. E aí eu posso tentar também ajustar mais nesse horário. Além disso, ele vai me dizer dia após dia as curvinhas, né? O paciente pode anotar a quantidade de insulina que aplicou, pode anotar o que comeu, quanto comeu. Então, para quem faz contagem de carboidrato, assim, é excelente. E é uma ferramenta que ajuda muito a gente a refinar o tratamento e melhorar o tratamento do nosso paciente. Então, quando o paciente realmente consegue fazer, é excelente. Espero que vocês tenham gostado da aula de diabetes, tenham entendido. E a gente vai ter ainda a segunda aula mais pra frente.